Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio, quinto episódio do Beleza Sem Excesso podcast. Hoje terei duas grandes referências aqui da odontologia baiana. Temos o prazer de entrevistar hoje o Dr. Rafael Canguçu e o Dr. Danilo Ferraz. São sócios do Ateliê Canguçu Ferraz e também grandes colegas que eu admiro bastante. A gente tem a oportunidade também de trabalhar junto em alguns casos, eles como grande referência da reabilitação oral e eu complementando seus resultados com a harmonização orofacial. Grande prazer tê-los aqui hoje, sejam muito bem-vindos. Rafa, Danilo, como a gente já tem uma intimidade, é Rafa e Danilo, então a gente já conversa há bastante tempo. Fui aluno de Rafa, tive a oportunidade de ser aluno nos cursos de implantodontia, hoje colegas, amigos, e vamos bater um papo bem fluido sobre a harmonização orofacial e a reabilitação oral. Como que nesse contexto, como que essas duas especialidades, de modo geral, a reabilitação oral acaba sendo um conjunto de especialidades, mas como que tem essa inter-relação, entre as especialidades na odontologia para a entrega de resultados. Primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem, sejam muito bem-vindos, a casa é de vocês, podem ficar bem à vontade. Rafa. Satisfação muito grande estar aqui com seus ouvintes, Henricão, né? Meu amigo, meu querido. Grande referência hoje na harmonização orofacial. E não é à toa que a gente trabalha junto, não é à toa que eu e Dan estamos aqui, né? Para falar um pouquinho para a sua audiência. E vou deixar a Dan se apresentar também. Prazer é todo meu, todo nosso, né? A gente sempre gosta de estar com pessoas que somem, e você é um cara que além de um excelente profissional, um cara de índole, um cara que a gente tem a maior satisfação de estar junto e a gente ter os resultados, e a gente também, ele também dá umas agulhadinhas na gente também, Rafa. Então isso também passa aí também. São pacientes também, é importante ressaltar, né, galera? Então, todo mundo se cuidando. Grande prazer estar aqui, a gente tem a grande prazer, a oportunidade de trabalhar junto e somar aí no dia a dia, que isso é importante. Vamos lá, galera. Prazer todo meu, em tê-los aqui comigo hoje. E eu queria abrir esse bate-papo hoje, a gente entrando num assunto bem específico, na verdade um assunto amplo, para depois a gente chegar no assunto mais específico. Bom, existe uma polêmica, em relação aos procedimentos orofaciais, as áreas que atuam, os profissionais que atuam. E eu, como bom cirurgião dentista que sou, eu sempre tive uma visão de que nós, como dentistas, temos uma visão diferenciada do olhar globalizado da face. Isso porque dentro da nossa graduação a gente tem toda uma preparação voltada para o estudo da face, da anatomia da cabeça e pescoço, o sistema estomatognático como um todo. E eu queria perguntar, uma pergunta genérica, para saber a opinião de vocês. Por que na visão de vocês, que são dois reabilitadores, dois profissionais que atuam também forte aí na odontologia, de reabilitação oral, de ortodontia, de periodontia, enfim, como que o porquê que a odontologia ela tem uma vantagem, digamos assim, no olhar da face, no olhar de reabilitação estética de face também. Como que vocês enxergam isso aí? Por que nós temos esse diferencial? Eu acho que é muito claro, a visão do cirurgião dentista, que a gente vai tendo um direcionamento muito grande para a cabeça e pescoço, Então, o primeiro ponto, os pacientes entenderem que a gente fica ali na graduação ali. O escopo acadêmico, Exatamente. Desde a graduação, a gente tem um foco específico do corpo, Então, lógico que a gente estuda a parte sistêmica, mas a gente tem um foco específico. E as nossas residências, elas vão especializando mais ainda. Mas o cirurgião dentista, ele tem que desenvolver essa visão multidisciplinar, que já é complexa você estudar a sua boca, mas você tem uma visão multidisciplinar também do sistema estomatognático, de tudo aquilo que desenvolve a face. Então, quando você tem uma mastigação deficiente, ou quando você tem alguma parafunção, alguma função errada dentária, você acaba desenvolvendo patologias ou desenvolvendo hipertrofias na face que interferem na toda a harmonia da face, Você vai falar melhor ainda que a gente. Então, coisas muito específicas de dente, de boca, que talvez não sei, um médico como um todo não vai saber que a causa daquela hipertrofia de uma mandíbula,
um masseter desenvolvido, um bucinador, musculatura desenvolvida, foi causada por uma parafunção, uma mordida errada, uma mordida em excesso, né? Teve uma hipertrofia. Então, assim, a gente acaba tendo uma visão muito específica do rosto, da cabeça e do pescoço e principalmente da parte dentária, que ela repercute na face. Então, eu acho que é uma área que cada vez mais ela está expandindo para a face, né? Então, hoje a gente fala muito essa palavra harmonização, né? Harmonia da face. E por quê? Porque deixou do cirurgião dentista ser só dentário para ele ser facial. Então, eu acho que a gente não gasta muito neurônio ali olhando a perna, o braço, o pé, a gente foca só no cabeça e pescoço. Então a gente tem toda uma dedicação muito especializada nisso. Assim, então é o ponto de vantagem que você enxerga, né? Eu enxergo. Esse foco direcionado, né? E na sua opinião, Rafa, o que você acha a respeito disso? Isso, além disso, nós temos o ouro que eu acho é essa visão multidisciplinar, né? A nossa profissão, ela já nasce formando um profissional clínico como um todo, enquanto que outras profissões é muito separado, muito segmentado, entendeu? Então, você pode ter uma especialidade como eu tenho, como o Danilo tem, você tem, mas nosso dia a dia, ele é multidisciplinar, juntando o quebra-cabeça. Então, quando você chega naquela avaliação inicial do paciente, tendo essa formação ampla, que nós, cirurgiões dentistas, temos, e principalmente se você exercitar isso ao longo dos anos, você for aperfeiçoando isso ao longo dos anos, você vai tendo um poder diagnóstico muito acima da média, porque nós atendemos no dia a dia, inclusive vários profissionais da saúde, e não tem um paciente que não saia dessa consulta, né, desse conjunto de consultas que a gente faz sempre em 2 momentos, impactado pela quantidade de informação, pela quantidade de saber que a gente consegue transmitir, sendo que aquilo ali é uma porcentagem muito pequena do universo de conhecimento que a gente tem com relação à estética facial. Então, assim, esse olhar do cirurgião dentista bem preparado, bem formado, trazendo ali uma série de informações, como o doutor Danilo falou, né, sobre o diagnóstico do sistema estomatognático, mas também trazendo a estética facial em conjunto, analisando proporções faciais, terços, relações dentárias, com relação à falta de suporte de tecido mole, muitas vezes por alguma questão dentária ou do próprio conjunto, né, de uma deformidade esquelética, de discrepâncias maxilomandibulares, enfim. Eu acho que é um panorama muito grande de conteúdo que a gente abraça, que outros profissionais de saúde não têm nem tempo de desenvolver. Importantíssimo essa sua fala, doutor Rafael, que a gente observa justamente uma inversão da lógica de experiência dos colegas, de modo geral. Como que eu falo isso? Como professor também da área, a gente ministra cursos e a gente observa hoje um afã, né, daquele recém-formado de querer partir para a harmonização facial, mas é um cara que às vezes ele ainda não teve a maturidade de enxergar as especialidades de uma maneira globalizada para ele conseguir ter esse refinamento do olhar que você pontuou e salientou, vocês pontuaram de uma maneira brilhante, né? Esse refinamento do olhar, ele vem com uma certa experiência, com uma certa vivência na especialidade, até que você não atue naquela especialidade, mas um conhecimento geral, né? Não é à toa que eu conheço o trabalho de vocês, eu sei que vocês atuam e assim, eu costumo dizer, não vou dizer brincam, mas passeiam em cada uma das especialidades com maestria, enxergando a importância de cada uma delas para que a gente consiga ter um trabalho global, né? Enxergar aquele paciente como um todo e ter uma entrega de resultado, né, adequada dentro disso. Então a gente vê essa inversão dos valores, né, dessa questão de querer começar pela harmonização, mas muitas vezes não está sabendo diagnosticar uma perda de dimensão vertical, por exemplo, que é algo que vai ter repercussões no nosso dia a dia. Né? E já puxando o gancho, a gente falou um pouquinho aqui de sistema estomatognático. O Ricão, só é o seguinte, um ponto muito importante que eu acho sobre esse assunto ainda é muitos profissionais, né, inclusive não é cirurgião dentista só, profissional da saúde que trabalha com estética, né, tem um apelo muito em corrigir a consequência,
né? Então ele chega lá e fala, ó, o paciente está com uma deficiência aqui na face, o nariz está baixo, a boca está murcha. E aí o cara faz o quê? Ele quer criar justamente a cirurgia, né? Sobrecorrigir a parte da harmonização. Então, assim, a consequência tem que ser tratada. A consequência precisa ser tratada. Esse não é o ponto. O ponto é que você tem que tratar a consequência, mas buscar a causa. Então, o que é que gerou aquilo? Né? O paciente está com uma deficiência na mordida, às vezes é a falta de um dente, fez com que os outros dentes migrassem, perdeu o outro lado, perdeu a altura e a boca está ficando murcha. Aí o paciente está fazendo o quê? Adicionando preenchimento, colocando outras cirurgias. O preenchimento ele é fantástico, só que ele é para fazer pontualmente, ele é para ajustar aquilo que você não conseguiu com a estrutura correta. Então, você tem que devolver o dente. Então, o tratamento, muitas vezes, né? Por que eu quis falar agora? Porque nessa parte que você perguntou, por que o cirurgião dentista tem isso? Daqui que talvez o cirurgião plástico, o médico que chegue nesse diagnóstico, ele já fez a cirurgia. Perfeito. Será que ele necessariamente indicaria para um dentista? Será que essa paciente perdeu um dente? Será que ele pediu para a paciente abrir a boca para ver se ele já desgastou todos os dentes? Né? E talvez o inverso, que é o que o dentista arrumaria e falaria, ó, agora isso eu não consigo, isso agora é do cirurgião plástico. Isso, então, o inverso ele acontece, porque a base está nas funções corretas, fisiológicas que Deus fez para o nosso corpo fazer. Então, você reconstrói aquilo. Depois, você vai fazer aquilo que geneticamente não teve ou até mesmo uma consequência uma consequência maior daquela patologia gerada. Perfeito. Essa fala encaixa perfeito com a questão de você não fazer um diagnóstico adequado. Né? Exatamente. Você não diagnosticou correto, você vai ter uma falha de planejamento, né, de indicação de procedimentos. E isso já puxando também para o que a gente estava conversando em questão de sistema estomatognático. Né? Quando a gente fala de sistema estomatognático, que é o alvo do estudo do cirurgião dentista durante a graduação, que a gente bateu isso aqui no começo da nossa conversa, é a gente entender que a gente não estuda dente, a gente vai estudar dente, osso de sustentação, né, o osso alveolar, né, toda a estrutura óssea, o arcabouço ósseo do esqueleto facial, os tecidos, músculo, né, todas as situações que estão adjacentes ali naquele sistema, né, por isso um sistema estomatognático. E a partir desse sistema a gente vai saber indicar o caminho para poder fazer uma reabilitação, né, para poder, se esse paciente ele é realmente um candidato a um preenchimento, a um bioestimulador, enfim, ou se é um problema de maloclusão, se é um problema ali de perda dentária, se é um problema de reabsorção óssea alveolar, enfim. Eu acho que esse é o caminho também, eu vejo muito dessa forma, né, o diferencial dentro da nossa bela profissão, né? Aproveitando o gancho de Danilo, é importantíssimo salientar que quem dá o suporte dos tecidos moles são as estruturas duras, não é? Nos casos, os dentes, o osso, né? O rebordo, o ósseo alveolar. Então, muitas vezes a gente, examinando o paciente, como aconteceu isso, inclusive hoje, o paciente que tinha uma assimetria facial e o lado direito do lábio estava murcho. E aí, quando a gente foi fazer a avaliação intraoral, existia dentes lingualizados, ou seja, dentes para dentro. Poucos dentes, canino, premolar, estavam diferentes do contralateral e que repercutiu esteticamente na face, no sorriso do paciente, no repouso. No sorriso mais, na estética do sorriso mesmo, né? Mas com relação ao suporte do paciente em repouso, que inclusive é como a gente fica na maior parte do tempo, ninguém fica sorrindo o tempo todo. Então você fica ali em repouso e tal, e dava uma assimetria por conta de falta de sustentação. E aí, se o profissional da saúde não tiver essa visão de analisar os dentes, ele vai achar que não, você tem uma assimetria aqui por questão de faltar um preenchedor. Vai tratar como um preenchimento, uma assimetria de preenchimento e não vai corrigir o problema, né? Exatamente. Ou vai sobrecorrigir. E aí, qual é o ponto X? Se você não tiver alinhado com isso, e o cirurgião dentista, também o outro lado da moeda, o cirurgião dentista clínico não tiver o conhecimento da harmonização, o paciente pode chegar já preenchido, que foi o contexto. O que me fez buscar fazer curso de harmonização fora do país foi a recebida dos pacientes já muito mexido. Sim. E eu tinha que ter o diagnóstico se aquilo era dele, era preenchido, porque se a gente vai lá e corrige o dente, a boca fica ao contrário, né? Aí, nesse exemplo, Rafa, se ele já vem já preenchido, com o dente lingualizado,
Você corrige o dente, a boca fica agora ao contrário, com um volume maior. Aí você tem que ter o conhecimento, olha, calma, esse preenchedor, ele pode diminuir, vamos acompanhar, em vez de você preencher o outro lado. Perfeito. Então, assim, tudo a gente está rodando e chegando aonde? No diagnóstico, né? Então, o diagnóstico, quanto maior conhecimento você tem de todas as áreas... Você consegue ter um diagnóstico Mais mais preciso, né? amplo, Mais e amplo. preciso, Isso. e com isso determinar a correta sequência de tratamento. Inclusive, a gente falou aqui de mau posicionamento dentário, que é algo, digamos assim, menor. Imagine os pacientes candidatos à cirurgia ortognática, que não vão para o cirurgião, não fazem um tratamento ortocirúrgico, né? E aí fazem toda uma compensação com preenchedores, e o paciente, na verdade, ele tem problemas funcionais. Inclusive respiratórios. Respiratórios, e às vezes depois descobre que precisa tratar. Sim. E aí, quando vai tratar, ele já tem um perfil de tecido mole todo compensado, e aí faz o que Dan falou. Você faz o procedimento cirúrgico e depois fica completamente equivocado ali o resultado. Desequilibrado. Exatamente. Esses casos de maloclusões, eles podem ser tanto simples, né, como os casos mais complexos, né? Esses casos mais complexos vão necessitar de intervenções, e aí cabe realmente, volta para essa questão. Acho que sempre a gente faz uma volta e sempre para no mesmo ponto, que é diagnóstico. Né? Então, o cara que vai fazer aquele bom diagnóstico, ele vai identificar, ó, esse paciente... O paciente que para no meu consultório, por exemplo, é um paciente que ele chega lá buscando harmonização. Eu foco minha rotina clínica em harmonização, apesar de ter essa visão e também trabalhar com colegas que como vocês, que também pensam dessa maneira. Mas o meu foco, o dia a dia de consultório, é trabalhar em harmonização. Então, às vezes, o cara vai para mim e ele é candidato à ortognática. E ele chega lá para mim e eu falo, olha, seu caso aqui... Se eu fizer isso aqui, eu vou estar simplesmente compensando esteticamente e não vou conseguir chegar até o ponto, né, de uma projeção de mento, por exemplo, um paciente classe 2 severo, ele não vai conseguir ter uma projeção de mento adequada, fora que a gente entra nas questões funcionais, né? O paciente ele não está mastigando bem, ele não está respirando bem, ele é respirador bucal, enfim, tem uma série de sequelas e problemas relacionados que volta para a questão do diagnóstico. E aí o profissional que não está tendo essa visão, né, que é uma visão diferenciada da nossa classe, ele não vai conseguir enxergar e não vai fazer esse tratamento da maneira adequada. Né? Então, eu queria saber de Danilo, porque por ser orto, como que, por exemplo, a gente tem algumas análises, né, Danilo, que eu na ROF utilizo mais as análises tegumentares, né, de tecidos moles, não as análises de traçados. Né? Como que você enxerga esse universo dessas análises faciais para diagnosticar ou para nortear, pelo menos, uma forma de tratar aquele paciente? Né? Tudo na vida a gente precisa ter uma referência, né? Então, a área de saúde, ela se modifica a cada dia. E cada vez mais a evolução está muito grande. Então, você tem que ter um norte, você tem que ter uma referência. Quais são os padrões de normalidade? Então, a gente encontra a pessoa, a gente tem que ter 2 olhos, 2 orelhas, uma narina. Então, a gente tem um padrão de normalidade, um padrão de tamanho de dente, um padrão médio, para que a gente tenha referência se o paciente é dentuço, se o paciente não é dentuço, se o paciente está faltando dente, se a altura está grande. Então, as referências, elas precisam ter. Na ortodontia, antigamente, né, usavam essas regras como regras, né? Elas têm que ser exatamente daquele aquilo, jeito. E você ficava horas fazendo traçado cefalométrico, até que evoluiu essa cefalometria para os computadores, e mesmo assim a galera ainda desenhando, fazendo muito. Mas, na verdade, você tem que ter o conhecimento para entender o que são elas, né? Então, você tem que usar a cefalometria para saber se aquilo é um excesso de osso, um excesso de dente, uma discrepância fora da normalidade, para você lhe auxiliar no diagnóstico, mas elas não são referências de tratamento. Então, na nossa rotina, na minha rotina há muito tempo já, eu não utilizo o traçado cefalométrico como algo 100% engessado. Eu estou na dúvida de algo esquelético versus tecido, eu olho, tá um pouco ali, eu pego, jogo no HD ali aquela informação e vou somar o quê? Com harmonia. Vou somar com o lábio, o paciente, como é que ele se vê, qual é a queixa dele também. Então, assim, a cefalometria, ela não pode engessar o seu diagnóstico e nem o seu tratamento. Ele é um auxílio, como
como várias outras ferramentas para ser utilizada. Então, eu não fico me apegando muito a isso, até porque, se eu pego os meus casos, já completei agora aí 15, fazendo 16 anos de formado, então se eu pego meus casos de 12 anos atrás, de 10 anos atrás, que a gente fazia uma odontologia muito extracionista, então eu como ortodontia indicava muito o paciente biprotuso, extrair 4 prés, eu nem lembro de uma vez que eu mandei extrair 4 pré por conta de biprotusão, né? Por quê? Porque se modificou esse padrão de sustentação. Então, você pega uma mulher, por exemplo, que tem esse apelo maior em manter o lábio, em sustentar, se você extrai 4 pré para recuar, ela fica bonitinha ali, alinhado, mas passou alguns anos, ela vai querer preencher, porque hoje o padrão estético facial já modificou. Então, talvez na cefalometria ela estaria um pouco fora, mas você extrairia e ia perder um pouquinho de perfil. Então, hoje, essa modificação ela já está muito mais ampla aí. Tudo é a questão do bom senso, né? Pelo que a gente vê, assim. Na nossa prática, como harmonização, também não é nada, não foge muito esse caminho. Eu vejo muito as questões das análises, né? As análises cefalométricas, análises faciais, como um norte, né? Então, assim, eu vejo o que me impede de cometer exagero. Me impede de cometer exagero. Então, por exemplo, eu vejo que o paciente ele já está num limite de projeção de lábio, já está num limite, às vezes, de recuo de mento, que não tem indicação precisa para ortognática, por exemplo. E ali eu vejo o que eu preciso corrigir, né, com esses pequenos detalhes, com esses pequenos ajustes da harmonização orofacial. Mas ele me impede, por exemplo, de cometer exageros, que é o que a gente tem visto. Por exemplo, eu canso de ver, hoje em dia, pacientes masculinos, por exemplo, com a distância bigoníaca maior que a distância bisigomática. É algo que a gente, numa análise simples ali, a gente consegue ver, poxa, isso daqui está fora do que você falou, do norte, né? Da gente tem um norte para nos guiar. Não, se isso aqui está fora, eu não vou por essa linha. Então eu vejo dessa maneira também isso dentro da harmonização. É por isso que a gente tem esse olhar, né? Que a gente tem essa afinidade na forma de trabalhar. Um ponto muito importante, Henrique, também, a questão da própria, assim, eu sou fã do seu trabalho, mas não é à toa que a gente tá junto, que a gente, né, tem casos juntos, porque realmente você tem essa visão que completa, né, que é muito similar da nossa, de harmonia mesmo, de você ter pontual, de você conseguir desenvolver aquilo de uma forma. E a gente não pode deixar de falar da própria ética mesmo profissional. Eu acho que a odontologia, né, não, na saúde hoje, e eu falo pela minha área, pela nossa área aqui, ela não tem espaço mais para você ser um profissional onde o procedimento, né, o capitalismo, o procedimento passa por cima disso. E eu acho que a gente hoje pode falar com propriedade, porque a gente já tem um tempo de cadeira, um tempo de profissão, e a gente colhe frutos, né, dessa ética, né? Mesmo, né? Porque a gente fala um diagnóstico, mas o cara pode saber que tá errado, mas mesmo assim ele aplicar. Então não é só você ter diagnosticado, entendeu, Henrique? Sim. Você diagnostica, mas você fala assim, olha, não, para mim é só até aqui. Você tem que ir lá para o ateliê, para Danilo, para Rafael, para ajustar isso, e se precisar eu faço aqui. Então a gente sabe que talvez ali você poderia indicar um procedimento, talvez outro profissional, mas isso você colhe os frutos. Então eu acho que a gente tem que pontuar isso, porque a odontologia ela cresceu muito nisso, e os profissionais que graças a Deus conseguem aplicar isso colhem o fruto disso, porque a gente precisa resgatar essa confiança, né, dos pacientes que querem fazer harmonização, dos pacientes, inclusive a gente sofre muito, né, na nossa avaliação, que a gente se dedica muito, a gente perde muito tempo desconstruindo o que as pessoas acham que lente desgasta o dente todo, que lente é aquilo, então a gente perde mais tempo desconstruindo os procedimentos errados, igual você deve ter. Perfeito. Né? Então a gente tem que valorizar essa nossa postura, que é a sua, que é a de Rafa, que é a minha, que é a nossa lá do ateliê, para poder estimular e valorizar as pessoas que realmente fazem isso, né? Porque eu acho que é um ponto muito importante para a gente falar para o público aí. Justamente. Agora eu vou puxar uma pergunta aqui para Rafa. Como que você enxerga, saindo um pouco da questão da ortodontia, né? A gente falou um pouco de sequelas, né, que acontecem, né? Quais seriam as sequelas principais, Rafa, que você possa pontuar
que acontecem após o edentulismo. O paciente que tem perdas, né, dentárias, perda de tecido de suporte, o que acontece ali na região perioral desse paciente. Inclusive, até tem estudo recente, eu já divulguei isso no meu canal de dicas do Instagram, que é o Hoff Tips, um estudo recente mostrando um rastreamento do olhar. Esse estudo foi feito com rastreamento do olhar de pacientes guiados por um aparelho e via quanto tempo aquele paciente ele focava num ponto da fotografia de pacientes envelhecidos. Nossa. E o ponto que mais chamava atenção nesse rastreamento do olhar era a região perioral e periocular. Eram as áreas que mais envelheciam as pessoas. Então, assim, quais as consequências para as pessoas que estão acompanhando a gente que o edentulismo traz, né, no processo de envelhecimento, principalmente da região perioral, né? Como que você destrincha alguns pontos aí para falar um pouco sobre o edentulismo? Tem um trabalho bem interessante que fala a respeito de como que as pessoas se comunicam com a outra, né? Só para fazer uma valorização da nossa área, da parte perioral, como você falou. As pessoas falam com a outra olhando mais para a boca do que para qualquer outra parte do corpo. Porque a boca ela é o centro da comunicação da face. Então você acaba, não somente nós dentistas, a gente olha para a boca das outras pessoas, mas qualquer pessoa olha para a boca. Boca, nariz e olhos, né? Você falou da parte dos olhos também. Mas principalmente a boca. Então, assim, qualquer alteração de dente, ou seja, do ponto de perda de dente, como você falou, já dá alguma repercussão, principalmente na região anterior. Então, eu vou falar aqui inicialmente de um edentulismo unitário. Então, se você perder um dente só, né, eu não digo isso nem na forma de você conversar, porque conversando, isso é óbvio, né? A pessoa está ali conversando, está faltando dente, é péssimo. Mas, do ponto de vista de ficar em repouso, como a gente está aqui, né, falando, você já tem um ligeiro afundamento daquela região. O tecido mole sempre repercute. Então, se você perde um dente, vai perder aquele apoio. E, para trazer essa informação mais relevante do ponto de vista da parte óssea, se você perde um dente e esse dente não é perdido, não é extraído por um profissional da implantodontia normalmente, que pensa na reabilitação, que não faz uma regeneração óssea, né? Uma enxertia para preservar aquele alvéolo, em questão de 6 meses, ele vai perder uma porcentagem muito grande do seu volume, principalmente no sentido horizontal e no sentido vertical também. Então, nesse sentido, você vai ter, sim, uma repercussão do tecido mole gengival e, por conseguinte, o tecido mole labial e de suporte. Isso eu estou falando de um dente. Imagina se você tem ali inúmeras perdas, né? Ou um edentulismo total, né? Edentulismo total, com certeza, absurdamente, você vai ver essa repercussão, principalmente o que a gente vê naquelas caricaturas daquela bruxa, né? Então, vamos falar aqui de edentulismo total. Você vê o quê? Naquela imagem que você tem na sua cabeça de bruxa que você vê nos desenhos animados. Você perde toda aquela estrutura de dente. Então, você tem uma perda da dimensão vertical. Então, seu terço inferior da face fica completamente encurtado. Chatado. Você vai perder o volume daquele rebordo ósseo, que o osso só existe em função do dente. Então, se você perde os dentes, você vai ter daquela estrutura reabsorvida, né? Vai ficar atrófica, a maxila vai ficar atrófica, a mandíbula também vai chegar praticamente no osso basal. Então, o lábio ele vai entrar, vai ficar murcho, vai desenvolver rugas e o nariz vai descer e o queixo ele vai girar para cima. Então, por isso que não é nada interessante você querer beijar uma boca dessa. Então, não é estético, ninguém quer ficar com essa aparência de bruxa. Então, por quê? Inclusive, existe uma análise psicológica a respeito disso, né? De você pegar, por exemplo, as jovens que tiram selfie, normalmente elas tinham aquele aspecto de encolher a bochecha, né? Para poder fazer o quê? Tira mais bochecha para poder o lábio ressaltar. Por isso que a bichectomia também veio muito, né? Para tirar o olhar da bochecha e ressaltar o lábio, em virtude de uma maior sensualidade, de uma maior atratividade, né? Da mesma forma como o aspecto de bruxa não é interessante, por quê? Porque o nariz ele cai,
a mandíbula ela rotaciona no sentido anti-horário e fica completamente inacessível à boca. A boca fica murcha, então não é atrativo. Então aí já traz esse contexto psicológico que eu acho super interessante, que associa com essa ideia de você querer, digamos assim, cuidar das estruturas dentárias e manter, né, aquela estrutura alveolar de rebordo e manter o terço vertical, o terço inferior da mandíbula, né, o terço inferior da face, para ter ali uma estética, uma harmonia facial como um todo. Então, com certeza, você vai perder dentes, você vai ter essas repercussões. Fora todas as outras inúmeras repercussões que existem do ponto de vista de você, por exemplo, perde um dente, o dente do lado migra, um antagonista, ele, que é o de cima em relação ao de baixo, né, para quem não entende, começa a descer e começa a ter interferências oclusais, começa a desgastar os dentes de uma maneira completamente desbalanceada. Então, é como se você tivesse correndo a maratona, que Dan gosta de usar muito essa analogia, a gente conversa muito assim com nossos pacientes, né? Você correu uma maratona com um pé com tênis e outro pé com chinelo, por exemplo. Né? Com certeza você vai ter uma postura diferente, você vai sobrecarregar uma articulação de joelho, de quadril diferente do outro lado, o seu tornozelo. Então é isso que acontece com os dentes. Né? Você perde alguns dentes, por exemplo, de um lado, e o outro lado acaba sendo sobrecarregado de N maneiras. E aí, quando você vai avaliar o paciente depois de 10 anos nessa condição, a boca, ela mostra essa repercussão, né? Os dentes completamente desgastados de uma maneira desequilibrada e que, quando o paciente chega à nossa clínica, não resolve mais com o tratamento pontual. Né? Aí já entra no tema do podcast de hoje, entra numa linha de reabilitação oral. E a reabilitação oral, ela passa não somente pela parte protética, mas também pela parte cirúrgica, de você, por exemplo, ter que fazer alguma enxertia, ter que fazer implantações, né? E aí você consegue reabilitar aquele paciente que já não tem uma condição de funcionalidade correta. Perfeito. E já se torna um pouco mais mórbido também do ponto de vista, né, de mais invasivo, um caso mais extremo. Mais né? invasivo, mais demorado, mais custoso. Exato. Por isso o caminho, prevenção, como sempre. A gente sempre bate nessa tecla, né? Prevenção, cuidar para não chegar nesses pontos de perdas exageradas, de grandes, né, perdas dentárias. E assim, eu E mais uma vez, quem é que vai poder fazer o diagnóstico precoce? O dentista. Justamente. E que tem solução, né? Tem solução, exatamente. Solução. E aquele ponto que é importante a gente salientar também uma situação. A gente vê a questão do edentulismo trazendo todas essas sequelas, né? E as sequelas de envelhecimento, elas ficam muito pioradas nesses pacientes, né? Que muitas vezes recorrem ao procedimento estético achando que vai solucionar processos como esse, que são processos de mutilações, de perdas de órgãos, né? Órgãos dentários, mas são órgãos, e essas perdas de órgãos vão se traduzindo em sequelas de envelhecimento mais avançadas. A gente tem as sequelas de envelhecimento tradicionais, né, que todos nós, independente de estarmos, né, com a nossa saúde bucal, com a parte oclusal ajustada, a gente vai sofrer o processo de envelhecimento independente, né, que são as perdas ósseas, perda de gordura, né, o afrouxamento dos ligamentos, colágeno e elastina, enfim, esse processo é inerente, a gente vai sofrer isso. E mais ainda o paciente que está desdentado, que teve perdas na juventude, não fez reabilitações adequadas, como você pontuou, né, que não fez ali uma extração de uma maneira minimamente traumática, visando a preservação daquela estrutura, né, óssea. Então, é importante a gente demonstrar, através dessa conversa, como que as coisas elas estão interligadas. O paciente que vai ao consultório buscar harmonização, seja no meu consultório, que sou dentista e tenho o conhecimento para poder direcionar os colegas aptos a tratarem essa questão, mas também para os demais profissionais que atuam dentro da harmonização, para que abram o olhar em relação a essa visão, né, interrelacionada entre as possibilidades de tratamento com as especialidades. Um médico pode estar muito bem indicando, né, para o dentista estar tratando toda essa questão e depois voltar para ele fazer a estética. Um ponto importante também aí, essa palavra que a gente está utilizando muito é o envelhecimento precoce, né? Não é, o envelhecimento precoce é o quê? É aquela paciente, ele não está equilibrado, né, com a idade dele. Ele está um pouco mais avançado.
Só que antes do edentulismo total, que é o paciente total, a gente tem a doença do século, que é o quê? A parafunção, o bruxismo, o apertamento, o desgaste. Então, a gente foi no extremo, o que Rafa falou foi o extremo, o paciente que não tem dente nenhum, ele é claro que ele vê que murchou. Mas antes disso, o ponto mais importante é você diagnosticar na fase inicial. O paciente, ele vai lá para fazer uma limpeza. Ou ele vai para você, Henrique, para fazer um botox. E chega lá, a gente, quando olha para a limpeza, a gente vê a ponta dos dentes desgastada, um processo inicial que o paciente já tem, pelo nosso olhar, a gente já está vendo, ele está começando a perder a dimensão vertical, ele não sabe nem o que é, e essa sustentação que ele cai em mãos que quer fazer o procedimento, vai fazer todo o preenchimento, vai sustentar ali e, na verdade, ele está com a parafunção. Hoje a atividade cerebral está muito grande, a gente com celular, com tablet, com a informação o tempo todo e a atividade, né? A gente está falando muito lá no consultório que é a doença do século. A atividade está muito grande e ninguém está parando, a gente se desconecta muito tarde, a gente está dormindo pouco, a gente está, mesmo para dormir, a gente não consegue desconectar. Já acorda com o celular na mão. Já acorda, então essas parafunções exageradas, elas estão tendo os desgastes, que ela perde a altura desses dentes, sobra o tecido e começa a acontecer tudo isso que Rafa falou. Então, por isso o aumento da correção da harmonização facial, que é a procura desses pacientes sem saber o que é, porque ele não sabe, a ponta do meu canino perdeu, né? Hoje a gente teve um paciente com um desgaste em um canino e a gente falou assim, ó, é impossível você ter perdido esse canino se você não tiver uma parafunção. Você está tendo alguma função errada aí. Porque a ponta de um canino, ou uma lesão cervical, ele está tendo uma sobrecarga ali. Então ele vai chegar a ter outras sequelas. Então a gente ter esse diagnóstico precoce, a gente falou diagnóstico, agora um diagnóstico precoce, de um cirurgião dentista, é muito importante para você evitar o mínimo de intervenção, tanto de produtos, né, quanto de cirúrgicos. Você chega ao ponto que você mesmo não consegue corrigir mais, e aí você tem que intervenções mais... É justamente o foco, invasivas, né, Danilo? né? Inclusive o nome do nosso podcast é esse, é justamente a beleza sem excesso. É para você Perfeito. justamente ir repondo aquela juventude de uma maneira... É o que a gente falou a gente já teve um episódio com uma psicóloga e tivemos um episódio também com 2 cirurgiões plásticos. O da psicóloga foi super interessante, depois se tiverem a oportunidade de ver, a gente falou justamente dessas questões comportamentais, né, voltadas à estética, e eu achei uma frase interessante que os 2 cirurgiões utilizaram aqui, que os procedimentos eles visam, na verdade, atrasar o reloginho biológico, ali, atrasar aquele relógio. Ninguém quer transformar ninguém, pegar uma pessoa de 70 anos e colocar ela para ter 20. A gente só vai simplesmente retardar aquele processo de envelhecimento, e isso tem que começar desde cedo, com a prevenção, né? Quer seja ali na reposição do colágeno, quer seja ali com a toxina botulínica preventiva, quer seja com os pequenos desgastes dentários que a gente vai avaliar, né? Ver a questão de bruxismo, de pequenas perdas de dimensões verticais. Então, acho que tudo, na verdade, passa... O diagnóstico é aquele primeiro ponto que a gente falou, e o segundo ponto vem na questão da prevenção. Né? Se você previne, você, no final das contas, você vai ter menos custeio, como o Rafa falou, você vai ter menos morbidade, menos, né, sequelas do tratamento, menos tempo para reabilitar. Então, acho que se a gente enxerga nossos pacientes e começa a tratá-los de uma maneira visando essa longevidade, né, desde cedo, educando os nossos pacientes nesse sentido, eu acho que todo mundo colhe bons frutos disso, o paciente e nós também, né, porque a gente vai ter aquele acompanhamento de longo prazo e o paciente também vai ter a minimização daquelas sequelas, né, a curto prazo e a longo prazo também. E eu acho que é interessantíssimo a gente estar fazendo esse podcast de hoje, justamente porque a gente tem observado que os pacientes em geral, que querem esse apelo da estética facial e tudo mais, acabam errando a sequência de buscar o profissional, né? Ele acaba, que a gente já comentou aqui, sempre buscando ali a harmonização. Eu tenho um exemplo disso dentro da própria família, né? Onde a gente tem uma clínica de reabilitação e pessoas próximas não foram buscar uma avaliação dentária que precisa e foi para a parte de harmonização e acabou tratando ali e tal, mas
depois de algum tempo, começou a entender que realmente eu, papel, preciso ir aqui fazer a parte dentária, resolver isso aqui, para depois sim refinar. Esse ponto aí que eu acho que, digamos assim, fica latente com relação a esse nosso podcast, entendeu? Perfeito. Rafa, agora puxando já para você, que eu sei que atua muito na parte de periodontia estética, como que você enxerga na questão da inter-relação, principalmente da estética branca e rosa, né, com a harmonização em si? Eu pergunto isso porque a gente tem algumas intervenções dentro da harmonização, como preenchimento labial, a toxina botulínica para o sorriso gengival, até mesmo algumas outras intervenções que a gente trabalha na região perioral e que trazem repercussões muitas vezes nessa estética branca-rosa, né? Na exposição de gengiva ou na cobertura, às vezes, exagerada de um dente. Eu queria ver um pouquinho a sua visão em relação, eu sei que você trabalha muito nessa questão das plásticas periodontais, dá um norte assim, em relação como que a gente pode ver o nosso paciente candidato a uma cirurgia de gengivoplastia, né, estética, e aquele paciente que ele é um candidato à impacção de maxila, por exemplo, um paciente que ele é candidato ao botox para sorriso gengival, né? A gente tem esses arsenal na mão e eu sei que você sabe trabalhar isso de uma maneira brilhante. Como que você vê isso aí? Pronto, tudo passa pelo diagnóstico, como a gente comentou, né? E que aí é a linha do paciente com sorriso gengival, essa condição, né? Então você tem ali alguns fatores para essa situação clínica. Então, você tem o paciente com erupção passiva alterada. O que quer dizer isso? Quando a gente está ali na fase de erupção dos dentes, né, no desenvolvimento, os dentes eles vão se reposicionando e o tecido periodontal, as estruturas periodontais vão se reposicionando apicalmente, vão mais para a margem e o dente ele vai aflorando, digamos assim, a coroa vai aparecendo. Só que nesse reposicionamento dessas estruturas, às vezes ela não vai muito para a apical. E com isso, fica uma parte do dente escondida dentro da gengiva. Então isso é a condição de erupção passiva alterada. Essa condição ela é responsável pela maior parte dos casos de sorriso gengival. E só para, digamos assim, trazer a audiência para a nossa página, para a minha página, o sorriso gengival ele é classificado como o paciente que sorri e mostra muita gengiva. Muita quanto? Normalmente, antigamente era classificado como 3 milímetros de gengiva exposta ao sorrir. Mas hoje, qualquer quantidade de gengiva aparente, mas que gere alguma condição de desarmonia, já é considerado sorriso gengival. Então, se a gente pode compensar, digamos, essa quantidade excessiva de gengiva ou desequilibrada, fazendo uma cirurgia de aumento de coroa, ou seja, cortando ali a gengiva e expondo aquele dente. Logicamente que tem alguns detalhes aqui de cirurgia na parte óssea também, mas isso é outro assunto, não vou aprofundar tanto. O fato é que a gente precisa aumentar o tamanho dos dentes. Se a gente consegue corrigir isso com essa cirurgia, é o melhor cenário, tá? Mas para isso o paciente precisa ter o quê? Quantidade de coroa escondida debaixo da gengiva, certo? Tem condições, tem pacientes que ele não tem essa situação. Então você olha, o dente ele é pequeno, desproporcional, ou seja, ele é mais curto do que deveria. E quando você vai ali sondar, que eu vou examinar clinicamente, não tem mais coroa. Ali já é, por exemplo, raiz, certo? Então, como que você vai corrigir isso se você não tem coroa escondida para você aflorar, expor, né? Então, você precisa lançar de mão de outros recursos. Então, muitas vezes você tem ali uma cirurgia de reposicionamento labial que você pode fazer de maneira não cirúrgica com a toxina botulínica, né? Trazendo aqui para o nosso papo. Sendo que a cirurgia ela é um tratamento perene, né? Ou seja, ele é definitivo, enquanto que a toxina ela é temporária. Só que vão ter pacientes que, digamos assim, não querem se submeter à cirurgia. Então, sim, são pacientes que são candidatos à toxina. Então, esse é um ponto de indicar, né? Mas existe ali também situações onde você tem as duas condições. Você tem a condição de fazer a cirurgia de aumento de coroa clínica para melhorar, mas a quantidade de gengiva exposta é tão grande
que o ideal é que você aumente um pouco o tamanho dos dentes e baixe também o lábio, Esse cara sorri. certo? São maus dois. Então, esse reposicionamento labial, existe técnica, inclusive, que você associa a toxina botulínica para diminuir a ação muscular na cicatrização da cirurgia. Perfeito. Tá? Então, você pode usar a toxina botulínica como tratamento único, Neuromodulador, simplesmente. isso, que você, logicamente, vai ter que reaplicar de tempos em tempos, ou você pode associar ele ao tratamento cirúrgico. Tem técnica que é assim. Já tem outra técnica que é, por exemplo, de você colocar um biovolume, só que aí tem que avaliar se esse paciente é candidato a esse biovolume. Por exemplo, se esse paciente tiver uma depressão em região paranasal, ele é candidato a um biovolume para evitar com que o lábio entre ali naquela depressão. Mas se o paciente ele não tiver essa depressão, você não tem como preencher tanto, porque senão você vai acabar gerando um volume excessivo. Então, você tem que ir para uma técnica mais na linha de, por exemplo, usar a toxina associada. Então, isso aí tem que ser discutido caso a caso com os profissionais envolvidos, certo? Com relação à cirurgia ortognática, é o diagnóstico entre esse paciente que tem um sorriso gengival, ele ser pela causa da erupção passiva alterada que eu falei, ou se tem outra causa. Voltando para as causas, a gente tem erupção passiva alterada, a gente tem hipermotricidade labial, que é o paciente que quando sorri, o lábio sobe muito quanto, acima de 8 milímetros, então a movimentação vertical dele é muito grande. Você tem o lábio fino, então o paciente sorri e aquele lábio ele fica muito estreito. E você tem a paciente com crescimento vertical da maxila. Então, quando você tem o paciente com o lábio fino, aí entra a indicação do preenchimento. Então, além da toxina botulínica, você pode sim melhorar a condição de sorriso gengival com o preenchedor. A faixa de lábio, né? A Pra faixa de cobrir lábio. um pouco mais a gengiva. Exatamente. E, por fim, o quarto critério, que é o excesso vertical de maxila, principalmente quando esse excesso vertical de maxila vem associado dos outros fatores, quanto mais fatores, mais aberrante é o quadro. Né? Quando você vê aquele paciente que é muito exagerado, pode ter certeza que é mais de um fator ali de critério de fator etiológico, né? De fator causal. E aí quando você tem um paciente que em repouso, você já tem ali uma quantidade muito excessiva de dente exposto, né? Porque normalmente, só como um fator de referência, as mulheres precisam apresentar ali de 2 a 4 milímetros de borda incisal. Isso é interessante, isso é almejado por conta da estética, da sensualidade. E nos homens, você já aceita ali uma quantidade menor. Você pode até nem ter uma exposição de borda incisal no repouso de um homem, que você pode ter uma estética no sorriso e ter uma quantidade boa, né? Mas tem pacientes que no repouso ele já expõe ali quase que o dente inteiro, né? Você não tem ali o quê? Um selamento passivo. Então ele fica quase que um respirador bucal. Então esse é um quadro que, para, digamos assim, um leigo que está se analisando, entender que a sua situação só vai se resolver com a cirurgia ortognática, tá? Perfeito. Ficou bem claro. Nosso tempo está chegando ao fim, é muita coisa, né? Muito assunto para a gente conversar aqui com essas Parte duas 2, feras. né? Tem que ter a parte Tem 2, que ter a né? parte 2 aí para a gente conversar mais temas relacionados à reabilitação e à harmonização orofacial. Foi ótimo tê-los aqui hoje, um bate-papo bem fluido, bem descontraído. Espero que vocês tenham curtido, né? Que tenham acompanhado aí esses dois feras aqui que vieram dar esse show de aula aqui de reabilitação oral. E acompanhem os próximos episódios do podcast Beleza Sem Excesso. Vou passar a palavra para Rafa e para Danilo para eles deixarem os contatos, né? Falarem um pouco sobre as redes sociais, os telefones onde podem encontrá-los, né? O telefone do ateliê, marcação de consultas. Então, a hora de vocês é agora. Não, sempre, mais uma vez falando aqui, agradecer e sou fã do seu trabalho que complementa com o nosso aí. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Mais uma vez não. A primeira vez, mas que venham próximas. E sigam a gente lá, nossa clínica Ateliê Canguçu e Ferraz.
o @atelier.canguçu.ferraz e tem também o @dr, né, Dr.Danilo Ferraz, né? E acompanha a gente lá e ajude a nossa odontologia premium aí, que a gente tem o maior orgulho de aplicar ela no dia a dia. Satisfação enorme, meu amigo, estar aqui com você, com a sua audiência, trazendo um pouquinho mais de informação relevante, né, para os ouvintes. Deixar aqui também meu contato no Instagram, que Danilo já falou da clínica, é dr.rafael, meu Rafael com PH, .canguçu, né, no Instagram, do ateliê já foi falado. E estamos lá no ateliê focados em uma odontologia séria, responsável, de diagnóstico, de ética e de compromisso. Então, sempre que a gente puder, né, contribuir, a gente vai estar aqui. Foi um grande prazer, né? Novamente, ressalto aí a qualidade técnica dos dois colegas. E foi vocês que acompanharam o episódio até aqui, não percam as próximas edições, né, do Beleza Sem Excesso, toda semana aqui na Band.